Boa noite, boa noite. Vamos iniciar uma semana especial de lives. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto relacionado à psicopedagogia, que ele diz muito da nossa prática psicopedagógica, tá? Nos atendimentos, em qualquer que seja atendimento. Seja ele na clínica, seja ele também na instituição. De modo geral, tá? Boa noite, Raquel. De modo geral, tanto na clínica como na instituição, nós precisamos, como psicopedagogos e como neuropsicopedagogos, nós precisamos realizar um diagnóstico. Então, se a criança, se o adulto, se o adolescente veio para um atendimento, né, Raquel? Veio para um atendimento, eu vou precisar, o meu pontapé inicial é fazer a análise diagnóstica. Então, o primeiro passo para um atendimento psicopedagógico é a fase de diagnóstico, tá? E aí, hoje e quinta-feira, nós iremos estar falando justamente dessas etapas, das etapas exclusivas do diagnóstico central. Deixa eu só convidar mais algumas pessoas aqui, tá, Raquel, pra gente começar. E aí, dentro dessa dinâmica, dentro desse nosso patamar de diagnóstico, tanto os pais como justamente os psicopedagogos, eles precisam então estar junto conosco, estar por dentro dessas etapas, para assim eles poderem estar interagindo e até saber. É tanto que a gente tem que ter que notificar os pais dessas etapas, né? Quando somos procurados na parte clínica, até na parte da escola também, que o professor encaminha para a sala de atendimento psicopedagógico institucional, no caso das escolas, nós, enquanto profissionais, temos que justamente deixá-los cientes dessa nossa dinâmica. Então, hoje, dentro da nossa parte de lives dessa semana, terça e quinta, iremos abordar então as fases do diagnóstico. E aí eu separei ao todas, são em torno de 8, dependendo da demanda, dependendo do que você está investigando, dependendo da queixa, esses elementos eles podem aumentar ou não, mas a gente vai ficar com os elementos bases, né? Boa noite, Magiane. Estamos falando sobre como que são as etapas do atendimento psicopedagógico. E aí, quando uma mãe identifica que a criança o seu filho tem dificuldade de aprendizagem, quando o professor conversa com a família, com a mãe ou com o pai, com os responsáveis, e diz que essa criança tem alguma dificuldade de aprendizagem, então boa noite, minha querida. O nosso papel enquanto psicopedagogo, o nosso papel enquanto profissional ali acolhendo para trabalhar essa dificuldade, boa noite, Márcio, é justamente entender e conversar com a família, com o pai, como que vai proceder esse atendimento. Então, no atendimento psicopedagógico e no atendimento neuropsicopedagógico também acontece a etapa diagnóstica, é a principal. Primeiro, né, a gente vai receber, a Raquel tá por aqui. Ô, Magiane, muito obrigada, viu, pela indicação também. Nós fazemos todo carinho fazemos com todo carinho e dedicação, né? A Magiane, tanto o Ayrton como a pequenininha, né, já trabalharam conosco lá no NPDE, já estudaram com a gente, fazem parte dessa história, viu, Magiane? Vocês e os pequenos moram aqui no coração. Os dois, graças a Deus. E aí, hoje a gente começa então a colher os frutos, né? Que é essa indicação. Agradeço demais, tá? Essa parceria. Que quando a gente faz um trabalho diagnóstico bem feito, quando nós fazemos uma intervenção, quando a gente faz uma orientação educacional bem planejada com sucesso, aí faz como Magiane, os próprios pais, viu, Raquel? Se tornam nossos colaboradores e também, nesse sentido, trabalham mais conosco nessa parte de parceria. E aí, lembrando nessa questão que meu filho está com dificuldade de aprendizagem, o professor encaminhou, está com dificuldade de aprendizagem, qual é o primeiro passo? Né? Raquel bem sabe disso já. O primeiro passo, gente, é identificar a queixa, é acolher. O que é a queixa?
na parte psicopedagógica, na parte neuropsicopedagógica e também na parte psicológica, né? Essa parte da queixa, muitos procedimentos da psicopedagogia e agora da neuro, porque a neuro é um campo mais novo, agora a neuropsicopedagogia, que veio após a pedagogia, após a psicopedagogia, nós utilizamos da psicologia. Então, a gente traz, né? A gente traz essa parte de queixa, essa nomenclatura de queixa para nós, comum dos psicopedagogos e psicólogos também, justamente para identificar a causa, o problema, do que é que a família se queixa. Cleide, minha querida, boa noite, seja bem-vinda, tá? Do que é que a família se queixa? Qual é a dificuldade que o professor colocou de aprendizagem que aquela criança, que aquele jovem, que aquele adolescente está enfrentando naquele momento, tá? Então, essa queixa, que ela é organizada, que ela é direcionada ou pela escola ou pela família e depois pelos dois, porque o psicopedagogo ele vai ouvir os dois, tá? Ele vai ser absorvido. Então, o primeiro passo só vai ter um atendimento psicopedagógico se tem alguma queixa, né? Porque o psicopedagogo, ele atua exatamente nessa parte de diagnóstico e de intervenção com as dificuldades de aprendizagem, com alguma intervenção que precisa de um reforço maior, que o professor, como pedagogo, ele não conseguiu sanar. Vamos lá. Dentro disso, eu sei qual é a queixa. Digamos que semana passada, por exemplo, eu atendi uma criança, até postei aqui no Instagram, né, os stories, estava fazendo um levantamento. A queixa era justamente porque a criança está vindo uma idade de 9, 10 anos e ainda não está com o processo de alfabetização formalizado. Então, para a mãe, a queixa era: ele ainda não sabe ler. Para a escola, já que estava no 5º ano, a queixa da escola, do professor, que era justamente essa também. Como organizar o ambiente educacional dentro do plano de aula dela para que potencializasse atividades, ações que levassem essa criança a desenvolver, né? Desenvolver as suas habilidades de leitura e escrita. Então, nós temos aí a queixa como sendo o primeiro elemento da fase diagnóstica. E aí, com essa queixa, o que eu, psicopedagogo, tenho que fazer, né? O que é eu, psicopedagogo, qual é o primeiro passo? É já entrevistar a criança, o primeiro passo é já fazer uso, digamos assim, conversar com esse professor. O primeiro passo vai ser aplicar uns testes já assim de cara. Raquel, lembra dessa primeira parte de absolver essa queixa? Eu cheguei, a criança chegou, a mãe chegou até mim com a queixa, né? Trouxe encaminhada com a queixa do professor também. E aí, qual será o meu primeiro passo? A partir dessa queixa, eu como psicopedagoga, como irei trabalhar dentro desse sentido? Aí, vai entrar uma peça, eu sempre digo assim, que pode existir, tá? Que nós vamos chamar, a gente já trabalhou o termo queixa, que é justamente o problema, a causa, o motivo que leva a mãe ou a escola ou o responsável a procurar um psicopedagogo. Então, a queixa é o motivo ou a causa que leva a isso, tá? A queixa psicopedagógica. Depois que eu acolho como profissional a queixa, eu vou ter que ir para o passo 2, que é o quê? O passo 2 é realizar a anamnese. A anamnese também é um termo, tá? Que veio da psicologia, assim como a palavra, como a queixa também. A anamnese ela é um termo que veio da psicologia e ela quer dizer entrevista. A anamnese é uma entrevista profunda, onde você absorve todas as áreas, procura colher o máximo de informação possível daquele paciente, desse cliente, dessa criança ou desse jovem ou desse adulto. E o interessante, o primordial, o principal, tá, gente? O principal é que essa anamnese, ela seja uma entrevista realizada com a mãe. Isso, com a mãe. A gente sempre diz com os pais.
pode ter, eu aconselho, quando eu estou fazendo a minha orientação do curso de psicopedagogia, eu aconselho de que a anamnese ela pode ser feita só com a mãe, mas ela não pode ser feita só com o pai. Ah, Maria Dantas, por quê? Porque a anamnese, ela diz de umas perguntas, tá? Ela tem umas perguntas mais centradas desde a questão da concepção, desde a questão da gestação, desde a questão dos primeiros dias, dos primeiros reflexos que a criança absorve. E geralmente, quem é mais centrada nesses pontos é exatamente a mãe. Então, a mãe, ela é que está mais perto dessa criança nessa fase do desenvolvimento, após o nascimento. Então, daí uma boa noite, tá? Nós estamos falando sobre o atendimento psicopedagógico, as fases do atendimento. E aí, hoje a gente vai trazer 3 pontos. Nós já estamos no segundo, porque no primeiro ponto, quando a criança chega, quando alguém vai procurar um atendimento psicopedagógico, o que ele procura primeiro? Dizer o que era a causa da sua dor, né? Dizer o que preocupa, que a gente chama de queixa, né? Na anamnese, a queixa, ela é a primeira parte, é justamente o que motiva uma pessoa a procurar o psicopedagogo, tá? Isso, Raquel, isso mesmo. E aí, depois que eu acolho essa queixa, o segundo ponto que eu tenho que fazer, a segunda ação, é fazer a anamnese. E é como o Raquel falou. E aí eu tô dizendo que a anamnese, ela é realizada especificamente com a mãe, tá? Não aconselho fazer anamnese só com o pai. Pode ser feita anamnese com o pai e com a mãe. Porém, é como a Raquel tá falando, as perguntas sobre a gravidez, o pai ele não vai saber responder. A questão de sentimentos, a questão de exames, a questão de emoções, que em uma boa entrevista de anamnese, ela comporta e que é importante que nós, enquanto profissionais, tá? Que nós, enquanto terapeutas, coletemos essas perguntas, essas respostas a essas perguntas e temos que analisar depois. Estamos falando da fase diagnóstica. Então, por isso que a gente sempre bate no pé, que tem vezes em que a família, a mãe, ela é primordial. Aí, Raquel, existe uma questão que diz assim, Maria Dantas, o pai sozinho não pode fazer anamnese. E se de repente essa mãe não está presente? Se de repente, primeira hipótese, essa mãe, ela faleceu, essa mãe, digamos que, como eu, que sou mãe adotiva, né? Não tem como fazer anamnese com a mãe biológica, que teve essa questão do parto, né? E aí, a Raquel tá perguntando, pode ser feita com os avós? No caso da criança que mora com os avós. Sim, se tiver ido para a avó desde pequenininho, mas mesmo assim, eu ainda aconselho, se tiver contato com a mãe, fazer a entrevista com a mãe e fazer a anamnese com a avó. Aí fica 2 anamneses, tá? Já existiu de que a criança ela morava com a avó paterna desde o início e a mãe não. Mas mesmo assim, as perguntas de gestação, de nascimento, a mãe responde. E as perguntas de primeiras palavras, quando falou, como foi o desfraldar, quando deixou de chupar bubu ou de fazer cocô, de fazer xixi na cama. Essas perguntas que a avó acompanhou mais, aí a avó responderia. Então, é bem nesse caso que são os casos mais comuns. No meu caso, por exemplo, quando eu levei... Porque na psicologia a gente também faz anamnese. Então, quando eu levei Maria Rita para psicóloga, tive que fazer anamnese, né? E algumas perguntas, mesmo sendo adotiva, algumas perguntas que eu não sabia sobre a gestação, colocava-se lá a observação e eu responderia só as outras. O ruim é que, fazendo com os avós e fazendo só com o pai, a gente vai deixar de coletar algumas perguntas. Por isso que o mais indicado para um diagnóstico legal, um diagnóstico mais completo, é que a gente consiga absorver o máximo de informação possível, tá? Então, a anamnese é essa entrevista, né? Tem algumas anamneses que são bem 4, 5 páginas. Tem anamnese, agora são de marcar, são perguntas realmente... Depois a gente pode até falar um pouco sobre
sobre a anamnese em si, tá? Só sobre o formulário de anamnese, as perguntas direcionadas e dizer para que serve cada uma delas. Pode ser até semana que vem ou de repente na quinta. Porém, boa noite, cozinha da AFA, seja bem-vinda, tá? Porém, o que a gente precisa é justamente entender as fases de um diagnóstico psicopedagógico. Primeiro eu acolho essa queixa, esse problema. Depois eu vou para a entrevista de anamnese, que como a gente estava falando, é entrevista com a mãe, tá? Que pode ser com os avós, como a Raquel tá colocando, que convive com a criança. Pode ser com os pais adotivos, mas preferencialmente com a mãe. Porque ela tem perguntas, por exemplo, no ato da concepção, foi de uma questão relacionada, foi porque quis, tipo, não foi de estupro, ou se foi, por exemplo, de uma relação, namoro, casamento, ou se foi só saiu pra festa uma noite e aí concebeu a criança, como é que foi esse sentimento quando descobriu da gravidez. Então, esses sentimentos, eles já influenciam no futuro da criança, por isso que a anamnese, ela é primordial que a gente faça, tá? Muito importante de verdade e deve ser analisada todos os pormenores com carinho, certo? E aí, além da anamnese, a gente também vai, depois que a gente, acolheu a queixa da mãe, aí a gente fez essa entrevista com a mãe ou a avó, os responsáveis que tiveram mais contato com essa criança direto. O próximo passo já é entrevistar a criança? Nananina, não. O próximo passo vai ser exatamente... Lembra que eu falei que o psicopedagogo, ele trabalha com as dificuldades de aprendizagem? Então, eu recebi a queixa da família, analisei a anamnese com a família. Agora, eu preciso ver o outro lado, que é o quê? O ambiente escolar. Então, eu preciso visitar a escola dessa criança, ou então eu preciso conversar com os professores dessa criança. Eu preciso ver o ambiente educacional, né, Raquel? Eu preciso ir até a escola, eu preciso conhecer esse ambiente escolar. Porque para eu fazer, o seu filho está com dificuldade de aprendizagem. Boa noite, Sayonara. Boa noite, Pedro. Sejam bem-vindos. Estamos falando sobre as etapas de um atendimento psicopedagógico. Então, Sayonara, se um dos meninos estão com dificuldades de aprendizagem, a Jane... Boa noite, Jane. A Jane sabe dessas etapas que a gente já trabalhou na escola com relação a essa queixa. Então, Sayonara, vamos dizer que a Rita, né? Que a de Sayonara também é Rita, igual a minha, a filhinha dela. A Rita tá com dificuldade de leitura, você percebeu isso. E aí o professor também percebeu isso e pediu para você procurar um psicopedagogo. Você procura a mim, e aí qual vai ser a minha primeira parte? Que são esses 3 pontos que a gente tá falando hoje. A primeira parte é eu acolher a queixa, que é a dificuldade de aprendizagem. Então, a gente nota essa dificuldade de aprendizagem, que de acordo com a professora foi em leitura, né? Essa é a primeira parte. A queixa é o que motiva você a procurar um psicopedagogo, tá? Depois disso, o psicopedagogo, eu irei dizer assim, Sayonara, a gente vai trabalhar agora o segundo passo, que é a anamnese. E aí, o que é a anamnese? A anamnese é uma entrevista mais centrada. É uma entrevista onde ela tem que ser feita especialmente com a mãe. Em outro caso, como o Raquel estava colocando, se essa criança é adotiva, como no caso da minha Rita, aí os pais adotivos, os avós que estão mais próximos, mas preferencialmente com a mãe. Porque a anamnese, ela tem atividades, ela tem perguntas relacionadas desde o nascimento, tá? Então, você seria convidada, Sayonara, para trabalhar a responder essa anamnese junto com as perguntas feitas pelo psicopedagogo. E aí, nós vamos para o terceiro ponto. Receber a queixa, realizar a anamnese, que é a entrevista com a família. E nós iremos, então, para o terceiro ponto, que ainda não é o contato com a criança, que ainda não é o contato com o nosso aprendente. Vai ser justamente coletar informações sobre a questão educacional. Vai ser justamente visitar a escola,
vai ser justamente conversar com o professor, tá? E até ver a análise do caderno, do material escolar. Então, perceba que antes de eu ter esse contato direto com a criança, eu vou ter exatamente, tá? Esse contato com esse material. Aí, deixa eu dar uma boa noite para a Isabelle, para a Cassimira, né? Para a Adriana. Aí, o que que acontece, gente? Nós vamos, tá? Nós vamos ou encaminhar na ida à escola, aí a gente se apresenta, diz que até pede para a mãe já conversar com o professor, com a escola, dizer que o filho vai fazer uma avaliação psicopedagógica e que a psicopedagoga vai precisar ir à escola. Então, geralmente eu vou à escola, né, me apresento como psicopedagoga e falo que quero só conhecer um pouco do ambiente escolar, converso com o coordenador se for algum caso e dependendo do tempo do professor, nós podemos conversar. Ou então, existe um protocolo, uma entrevista, em que a gente pode deixar para esse professor responder e depois entregar. E marcar outro dia para ele entregar. Afinal de contas, nós sabemos que o fazer pedagógico do professor na escola é assim, fechado. Então, a gente sempre pede para o professor responder, leva para responder no momento e marca a agenda para pegar de volta esses formulários. E se tiver alguma dúvida, a gente pode ligar ou conversar pessoalmente com o professor. Geralmente acontece assim. Não aconselho que você que é psicopedagogo entregue esse formulário para que o pai leve o professor para encher. Não. Já que você que está fazendo a fase diagnóstica, você precisa conhecer também esse professor e encaminhar para ele esse formulário, tá? Então, geralmente, entre em contato com a escola, faz uma visita na fase diagnóstica. Em último caso, se não der certo mesmo, é que você pede para o pai levar. Porém, o ideal é que você faça isso, certo? Depois que o professor, ele responde esse questionário e te envia, você também vai juntar com a entrevista que fez com a anamnese, que fez com o da família, certo? Aí, você vai solicitar que a mãe encaminhe para você o caderno e os livros didáticos da criança para você analisar. Então, a gente já viu aí, ó, o significado da queixa, na fase diagnóstica, o significado da queixa. A gente já viu a parte de anamnese e da análise do professor, da entrevista do professor. Esses foram os 3 elementos que a gente viu hoje que faz parte da fase diagnóstica, não terminou. Na quinta-feira, a gente vai falar um pouco sobre as outras partes que tá faltando. A entrevista com o aluno, que não é só uma, tá? Aí é onde eu vou verificar, porque eu vou pegar a queixa, pegar os dados da entrevista com o pai e com a mãe, pegar também o que eu coletei na entrevista com o professor, a análise que eu fiz do material escolar, juntar tudo isso, levantar umas hipóteses, deixar ali, e vou passar agora a fazer meu diagnóstico com a criança. Então, na quinta-feira, nós vamos ver só os protocolos de diagnóstico com a criança. O que eu tô fazendo, o que eu tô analisando, o que eu vou analisar, tá bom? Então, não perca a quinta-feira, porque eu já trago um exemplo de cada um desses, um resumo de anamnese, um resumo já, né, um relatório resumido dos que eu já fiz, da análise do caderno, um relatório resumido do que já fiz no NPDE, desse resumo, tá? Da parte de entrevista com o professor. Então, pensando nisso, nós vamos ficando por aqui hoje. Na quinta, a gente fecha a etapa do diagnóstico. Mas, alguma dúvida que você tenha, deixa com a gente aqui, deixa nas perguntas aí, que na quinta-feira a gente vai responder, tá certo? Essa semana, na quinta também, quarta manhã, eu tenho uma live com o Suênia, mas é às 20 horas. E na quinta, sexta, eu tenho uma outra live também, que depois eu vou divulgar, tá bom? Pra gente tá vendo. Então, hoje, a gente tem essa questão de estar analisando, de estar vendo as etapas do diagnóstico, que é justamente, boa noite, César, que é justamente a gente coletar a queixa, que é o problema, a dificuldade de aprendizagem que a família está vendo, fazer a anamnese com a família, coletar os dados desde o nascimento, depois
analisar o caderno e o livro didático dessa criança, fazer entrevista com o professor, para também ver qual a visão do professor com relação a essa dificuldade, a essa queixa que a família colocou. Não é isso, Raquel? Eu tô também com saudade desse momento diário e eu fico me atropelando, vou reavaliar essa nossa dádiva pra gente tá vendo, tá? Deixa eu falar que Cleide, boa noite, minha filha, o Wilson também. Deixa eu falar da mentoria que já iniciou, tá certo? Ó, Raquel, tá sendo um sucesso. Nós já temos vários inscritos. Ceissa tá inscrita na mentoria. Algumas pessoas que se inscreveram na mentoria. Nós estamos lendo o livro A Boa Sorte. Eu vou fazer uma live falando sobre isso. Vou até chamar as meninas também para ver quem quer. Essa semana a gente tá estudando sobre boa sorte. A nossa mentoria... Boa noite, minha querida! A nossa mentoria PPP, Psicopedagogos de Sucesso, ela vai iniciar no dia 17 de agosto, mas a gente já tá numa prévia, porque todos os dias a gente tem uma tarefa e nós estamos lendo o livro A Boa Sorte, que esse livro é fantástico e merece uma live, não é não, Ceissa? Merece uma live só sobre a boa sorte, que a gente vai estar vendo depois. Mas, por enquanto, a gente está discutindo no nosso grupo privado de mentorandos, né? De mentoria. E o nosso time tá, graças a Deus, que venham mais gentes. E é sim, Ceissa. É belíssimo o livro. E aí, gente, quinta-feira a gente vai fechar essa etapa diagnóstica. Amanhã eu tenho live com a Suena, mas é às 8 horas da noite. Eu vou postar aqui, falando sobre aprendizagem também, mas é no Instagram da Suena Brito. E na quinta-feira, eu vou postar na dica de livro aqui no meu feed. Eu não lembro agora qual é o autor. Sei se você lembra. Eu sei que o nome é A Boa Sorte. Eu vou postar na dica de livro. Eu boto já, viu? Pra gente ver. Nessa parte, pra gente tá vendo essa parte. Mas o livro é fantástico. São 82 páginas, mas é belíssimo o livro. Eu tô vendo, viu, Raquel? Tá muito bem, muito bem. As inscrições vão até dia 17. Eu quero fazer um balanço geral da turma dia 10, tá? A mentoria, ela é 30 dias, 4 encontros pelo Meet. E a gente vai estar trabalhando justamente os 4 eixos de como você montar a sua sala, o seu espaço psicopedagógico. Se vocês conferiram nos meus stories ontem e hoje, eu mostrei o meu espaço, né? O espaço que eu montei desde 5 anos atrás, para ele como ele tá hoje. E eu tô muito feliz, porque nós estamos realmente nessa etapa agora. Esse é o momento da gente se fortalecer, planejar, para quando essa pandemia toda passar, a gente está preparado para o próximo passo. E isso é o quê? É justamente cultivar a boa sorte. É um dos princípios do livro, que nós que cultivamos a nossa boa sorte. Então, lembrando, hoje nós iniciamos as etapas principais de um diagnóstico psicopedagógico. Na quinta-feira, não percam, porque a gente vai ver as etapas principais de todo o diagnóstico psicopedagógico junto com a criança. O que eu vou avaliar com a criança? Até agora, eu avaliei a queixa, a anamnese, a queixa do professor. Aí eu vou agora ver com a criança. O que eu vou avaliar, se eu confirmo ou não a queixa que a mãe falou e que o professor falou também, tá? Então, vamos lá. Quem quiser, vocês indicarem também com relação à mentoria, quiser nesse espaço, tem várias publicações aí também no feed falando sobre isso. E aí, ó, gratidão. Eu vou ver, Raquel, como que vai ficar o meu tempo pra gente tá vendo as lives diárias. Nem que seja meia hora, 20 minutinhos, mas também é bom esse encontro virtual. Essa energia toda. Beijos, fiquem com Deus. Quinta-feira estamos aqui, tá? Gratidão.